Bom dia, gente! Hoje a gente está começando a nossa volta às aulas. Então, eu preparei para a gente uma breve revisão do último conteúdo que a gente tinha trabalhado, para a gente já conseguir encerrar ele e entrar num novo capítulo. Então, vamos lá. Vamos relembrar algumas coisas. A gente está falando desde o começo do ano sobre níveis de organização do corpo humano, de como a gente é composto. Nós somos compostos por átomos que se juntam, várias moléculas, vários átomos se juntam para formar uma molécula. Essas moléculas se agrupam e se juntam para formar as células. As células, um conjunto de células com uma função específica, como a gente já viu, formam os diversos tipos de tecido, que foi um dos conteúdos mais longos que a gente teve. A gente trabalhou tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular, vários tipos de tecido. Basicamente, todos os tecidos que compõem o corpo humano. O que isso significa? Significa que todos esses tecidos que a gente trabalhou, que a gente falou, que a gente estudou, eles vão fazer parte de algum órgão, porque os tecidos se juntam para formar um órgão, e esses órgãos vão se juntar para formar um sistema. E o conjunto de sistemas, por exemplo, a gente tem no nosso corpo o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, que é o do coração. Todos esses sistemas são compostos por vários órgãos, que são compostos por tecidos, que são compostos por células, e assim até a primeira unidade, que são os átomos. Ou seja, nós, como organismo, como corpo, somos um conjunto de sistemas. E para ficar mais fácil, a gente faz esse estudo desde o mais simples, que são os átomos, até os mais complexos, que são os sistemas. Vamos colocar dentro de um sistema para a gente ver melhor como isso funciona. Olha só, a gente começou com um átomo. O átomo, ele vai se agrupando para formar uma molécula. Essas moléculas, gente, vai acompanhando aqui do lado, se agrupam para formar moléculas maiores, que vão receber o nome de macromoléculas, macro porque elas são maiores. E aí essas moléculas vão formar organelas que estão dentro das células. Essas células, quando elas se juntam, tá vendo aqui que tem duas células? Elas vão se juntando para formar um tecido. Esse tecido vai formar um órgão. Aqui foi o estômago. O estômago é um órgão que compõe o sistema digestório. Vamos relembrar um pouco do sistema digestório? O sistema digestório, ele é composto pela boca, a língua, os dentes. Aí a gente passa aqui para essa parte. Como é que ela chama? A faringe e a laringe, o esôfago. Do esôfago, a gente chega aqui no estômago. Aí a gente tem os intestinos grosso e delgado, a gente fala de grosso, fino ou delgado, e alguns órgãos anexos. Por exemplo, o fígado. Quais são os outros órgãos anexos? O pâncreas. O pâncreas aqui na figura está bem aqui assim, ó. A gente tem aqui do lado a vesícula biliar. Então, todos esses órgãos são formados por tecidos, que se a gente for voltando, a gente chega lá no átomo de novo. Então, a gente terminou um semestre passado, lá antes das provas, falando sobre o sistema digestório. A gente falou dos órgãos do sistema digestório, a gente falou das funções desses órgãos, a gente também falou da anatomia deles, só que ficou faltando uma coisa para a gente falar, de alguns problemas que podem ocorrer dentro do sistema digestório. E é isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, no livro, muito importante, gente, sempre tenham o livro em mãos e também um lápis, uma caneta, uma borracha, para se vocês quiserem fazer alguma anotação a mais, vocês, fazerem isso aqui em tempo real e a gente vai interagindo. Mas vamos lá.
A gente comentou que a digestão começa na boca, a gente falou de enzimas, papel de enzimas, o que é uma enzima. E aí, antes da prova, a gente fechou essa parte do capítulo com as questões da página 144, que a gente já até corrigiu. Só que aí, a gente vai retomar hoje na página 145. Tá vendo aqui? A página 145. Ela começa a falar dos problemas do sistema digestório. O que são esses problemas? Eu coloquei aqui, de acordo com o dicionário, esses problemas que podem acontecer são as doenças que acometem, que atingem o nosso sistema digestório. Se atinge o nosso sistema digestório, quer dizer que vai atingir uma daquelas partes que compõem o nosso sistema digestório. Pode atingir o estômago, pode atingir o fígado, ou pode atingir o intestino, ou pode atingir a produção de enzimas, ou até mesmo os dentes, as cáries. A gente não falou que a mastigação faz parte do processo digestivo? Então, os dentes estão dentro do sistema digestório. Então, se acontece alguma coisa com os dentes, por exemplo, as cáries, é uma doença, é um problema que acomete, que atinge o nosso sistema digestório. Mas vamos lá. O que é doença? Doença é uma alteração da saúde que se manifesta através de sintomas. Esses sintomas, eles podem ser facilmente identificados ou não. Doença também recebe alguns outros nomes, por exemplo, enfermidade, moléstia. E hoje aqui ele traz outros termos, por exemplo, doença epidêmica, e até mesmo alguns outros termos antigamente eram chamados de doença. Por exemplo, uma paixão obsessiva é um tipo de doença. Mas vamos lá. Vamos falar agora do sistema digestório. Eu listei aqui pra gente todas as doenças que o livro traz que podem acontecer no nosso sistema digestório. Lembrando que quando eu falo sistema digestório, eu estou falando qualquer um dos órgãos ou tecidos que compõem todo o sistema, não de uma parte em especial. Por exemplo, a gente vai começar falando do câncer intestinal. Então, a gente tem a doença, câncer e a localização dela, intestinal. Vamos começar pelo termo câncer. O que é o termo câncer? Esse termo vem da formação de um tumor ou de um conjunto de células que começam a se multiplicar desordenadamente. O que isso quer dizer? Normalmente, as nossas células elas têm um ciclo de vida em que a célula ela se multiplica, ela exerce sua função e aí depois de um tempo ela morre e é substituída por uma nova célula. No câncer, essa célula ela nasce, né? Ela é resultado de uma multiplicação, só que ao invés dela exercer a função dela, por exemplo, produzir uma enzima, ela começa a produzir outras células iguais a ela desordenadamente, e essas células iguais a ela têm esse mesmo problema, não produzem enzima. Ela está se reproduzindo e reproduzindo, ou seja, vai formando um conjunto de células que não são benéficas porque elas não fazem o que elas deveriam fazer, e elas estão ali desequilibrando o nosso sistema. Porque não precisava ter muitas dessas células. Por exemplo, precisava ter 3. Tem 3 milhões, porque ao invés de elas fazerem a função delas, elas começam a replicar elas mesmas e fazer novas células. Isso começa a gerar um problema, porque aqui a gente não tem a função que ela estava fazendo, uma quantidade exagerada de células que não estão fazendo nada. Basicamente, isso é o câncer. No caso do câncer intestinal, essa multiplicação de células exageradas, essa formação de tumor, se dá no intestino, ou seja, ela ocorre no intestino. Ah, mas por que isso acontece? Bom, para o câncer intestinal, ele tem algumas causas. A gente diz que tem algumas causas que não dá para a gente controlar. Por exemplo, a genética, você tem predisposição a ter estas células. Só que existem alguns fatores que podem ser controlados. Por exemplo, de acordo com os alimentos que você ingere, que você come. Quando você come poucas fibras, poucos alimentos ricos em fibras, por exemplo, que ajudam na formação do bolo fecal, das fezes,
Lá no intestino, o intestino ele não trabalha muito, ele fica mais parado, porque são as fibras que vão ajudar o intestino a se movimentar, e nesse movimento ele vai formando aquele bolo fecal que são as fezes. Se você não come fibras, o seu intestino ele não vai estar funcionando direito, porque ele vai estar lá meio parado. Aí ele estando meio parado, ele não tendo muito ali o que fazer, ele entende que ele pode, multiplicar. E aí ele começa a fazer uma função que ele não deveria, que é formar células que não são necessárias. E essas células começam a crescer e começam a formar um tumor. Então, como a gente vai ver agora, a maioria dos problemas relacionados ao sistema digestório tem alguma correlação com o que a gente come. Se vocês lerem esse texto aqui, na página 145, infelizmente, eu acho que não tem como eu ler com vocês, senão a gente perde muito tempo. Mas eu recomendo que vocês leiam esse parágrafo aqui, o primeiro parágrafo da página 145. Esse parágrafo aqui, esse primeiro parágrafo, porque ele fala sobre nutrição. Ele fala sobre dieta balanceada, ou seja, uma dieta balanceada com frutas, com verduras, com fibras, com carboidrato e proteína, faz bem, porque aí você está alimentando todo o seu sistema. Só que uma dieta muito rica, por exemplo, em calorias pesadas, em gordura, em coisas que sobrecarregam o sistema, por exemplo, álcool, corante, substâncias tóxicas, vão deteriorando, vão estragando o nosso sistema. Por quê? O nosso sistema digestório, ele não foi feito para lidar com coisas, por exemplo, com corantes, que são coisas que não são naturais. Mas se a gente ingerir demais, a gente sobrecarrega o sistema e ele, pifa. Por isso que é tão importante comer frutas, comer verduras, comer legumes, ter uma dieta mais balanceada. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui é o excesso que faz mal. Existem várias comidas que a gente come que tem corante. A gente às vezes não controla isso, porque hoje em dia a gente come muita coisa industrializada. Mas a gente pode sim controlar, comer frutas, comer legumes, para a gente não sobrecarregar o nosso sistema e ao mesmo tempo dar a quantidade de nutrientes necessários para ele poder funcionar bem. Vamos lá. Vou dar um exemplo melhor para vocês, a gente já vai falar de gastrite, úlcera e enterite, que é o segundo tópico que a gente tem hoje. As gastrites, as úlceras e as enterites, elas acontecem no estômago, quando o estômago produz ácido demais. O que isso quer dizer? Lembra que a gente viu que dentro do estômago ele produz ácido clorídrico? Quando chega comida lá, esse ácido ajuda a digerir, a desmanchar a comida para ela poder ser absorvida pelas nossas células. Só que quando você não tem uma dieta muito balanceada e você começa a comer muitas coisas que são ácidas, por exemplo, Coca-Cola ou muitos outros tipos de refrigerante, você aumenta o ácido que já existe no seu estômago. E aí, além de atacar o alimento que ele realmente tem que, ajudar a digerir, ele vai estar tão ácido que ele começa a correr um pouco da parede do seu estômago. Isso quer dizer a gastrite e a úlcera. Quer dizer que o seu ácido do seu estômago está tão ácido que ele está começando a corroer o próprio estômago. E aí você tem aquelas dores assim, no fundo da barriga, aquela dor que sobe aqui. Se vocês já tiveram isso, é porque está muito ácido. Às vezes você até sente um gosto ácido na boca, do tanto que está produzindo ácido clorídrico. Mas por que isso acontece? Porque você está ingerindo comidas que estão fazendo com que o seu organismo produza mais ácido, porque essas comidas já são ácidas. Aí você coloca um ácido junto com outro ácido, aí vai ficar o quê? Mais ácido ainda. Por isso que eu falei, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa dieta. Além disso, a gente também tem os cálculos biliares. O que quer dizer cálculo biliar? O cálculo biliar nada mais é do que uma pedrinha. Cálculo é pedra. Biliar, localização. Então, são pedrinhas na bile. Só que a gente não deveria ter pedrinhas dentro do nosso sistema. Por que isso acontece?
alimentos que são muito ricos em gordura, eles acabam se agrupando e formando essas pedrinhas. Ou seja, mais uma vez a dieta entra em ação. Quando você come alimentos muito ricos em gordura, a bile tende a produzir mais ácidos biliares para ajudar a quebrar essa gordura e eliminar essa gordura em excesso. Só que essa gordura está tão em excesso que ela começa a afetar a bile, porque a gordura começa a se aglomerar e fazer essas pedrinhas, e a bile, essas pedrinhas dentro da vesícula biliar, impedindo que a bile libere o ácido biliar para quebrar mais gorduras. Entenderam? Se vocês olharem lá na página 142, onde fala dos cálculos, que são essas pedrinhas, vocês vão ver que por causa da formação dessas pedrinhas e porque ela impede a saída da bile de dentro da vesícula biliar, ela causa dor, ela causa desconforto e muitas vezes é preciso cirurgias para retirar essas pedrinhas. Por isso que é importante a gente não ingerir tanta gordura. Por isso que é importante a gente ter aquela dieta balanceada. E agora a gente vai entrar em outro tópico, que são as infecções intestinais. A gente ainda está na página 146, se vocês estiverem acompanhando com o livro. As infecções intestinais, elas ocorrem quando a gente ingere alimentos ou toma água que pode estar contaminada com algum micro-organismo, com alguma bactéria, com algum vírus. A gente viu isso na cólera, por exemplo, que causa muita diarreia, que causa náusea, que gera desidratação. Tudo isso porque a pessoa não teve o cuidado de, por exemplo, lavar uma fruta antes de ingerir ela, ou lavar bem uma salada antes de servir ela junto com o almoço, ou antes de comer ela. Então, as infecções intestinais, elas ocorrem por descuido, geralmente, descuido durante o preparo do alimento, ou onde você busca esse alimento. Não sei se vocês lembram lá na cólera, por exemplo, que eu mostrei aquele vídeo das pessoas na África que viviam num vilarejo. Eles tomavam água do rio que não era filtrada nem fervida. Eles defecavam perto do rio, então as bactérias das fezes acabam indo para o rio, contaminando a água que eles pegavam para beber sem filtrar. Essa água que eles pegavam para beber sem filtrar, eles poderiam contaminar algum alimento. E também eles não lavavam os alimentos antes de comer eles. Ou seja, se uma mosquinha senta lá nas fezes que está com bactéria e vai lá e senta na comida, senta numa banana, senta numa maçã, num mamão, em alguma fruta, e você não lava essa fruta para comer, quer dizer que a mosca pegou a bactéria que estava lá, foi voando e depositou lá na sua fruta. E se você não lavar, você vai comer essa bactéria. E essa bactéria vai entrar no seu sistema, vai ficar lá no intestino, se alimentando do que você se alimenta e causando infecção. Por quê? Ao invés do seu organismo estar absorvendo os nutrientes, a bactéria está roubando os nutrientes que você está comendo. Aí ela causa todos aqueles problemas: náusea, diarreia, fraqueza, desidratação. Por isso, mais uma vez, cuidado com a forma como você prepara o seu alimento. Vamos lá, eu falei antes das cáries, né? Eu falei do cuidado com o que você come e também, por exemplo, se come muito doce, muita comida, muitas bebidas ou comidas ácidas, querendo ou não, isso afeta os dentes também. Porque os dentes, eles vão se desgastando à medida que a gente vai mastigando, né? Eles sofrem com esse processo mecânico também. E se você não escova ele com frequência ou passa fio dental com frequência, ou seja, se você não cuida deles, se fica um restinho de alguma coisinha ali, de um açúcar, de algum outro elemento, as bactérias que naturalmente já estão na nossa boca se aproveitam disso, se alojam e vão causando cáries. A cárie é ruim por quê? Porque se a cárie ela se tornar muito profunda, ela pode atingir a raiz do dente, fazer o dente ficar podre e você perde o dente. Se você perder o dente, como você vai mastigar? Aí começa a afetar os outros processos do nosso sistema digestório. Por quê?
como a gente viu, a mastigação é um processo muito importante. E aí, por último, a gente tem algumas doenças hepáticas. Doenças hepáticas são doenças que acometem o sistema hepático. O sistema hepático quer dizer o fígado. Lembra que as células do fígado se chamam células hepáticas. Então, sempre que a gente falar de hepático, a gente está falando de fígado. O fígado ele é famoso por, principalmente, metabolizar, processar substâncias difíceis de serem processadas por outras partes do organismo. Um exemplo, bebidas alcoólicas. Vou melhorar esse exemplo para vocês. Uma pessoa que toma muitas bebidas alcoólicas acaba sobrecarregando o fígado e, sobrecarregando ele, as células deixam de funcionar com a mesma eficiência, elas vão ficando mais lentas porque elas estão trabalhando demais, até que elas param de funcionar. Se elas param de funcionar, não tem mais um órgão que processa esse alimento pesado. Pode ser gordura, pode ser remédios, pode ser álcool. Então, com o organismo sobrecarregado, você deixa de absorver certos nutrientes, o que vai acarretar lá para frente na sua nutrição. Porque se você não está processando certos nutrientes, isso é ruim para você. Então, vamos lá. Essas são as principais doenças que podem ocorrer no sistema digestório. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente terminou o nosso capítulo 8 sobre o sistema digestório. E para casa vão ficar as páginas 150 e 151, só 2 páginas bem pequenininhas, só a pergunta de marcar, para a gente finalizar o nosso capítulo, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula.